E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Kleber do canal Lugar de Homem e hoje eu queria trazer para vocês top 6 benefícios dos games. É certo que tudo em excesso faz mal, na verdade, e quando se trata de jogos eletrônicos, seja no seu celular, no seu computador, numa plataforma de videogame, a gente sabe que o excesso ele realmente vai fazer mal. E acaba se tornando um tema um pouco polêmico, tem gente que é a favor, tem gente que é contra, mas a grande verdade é que tudo em excesso faz mal. Tanto que em 2018 a Organização Mundial de Saúde classificou o excesso ou o vício excessivo em jogos eletrônicos como uma doença psicossomática, isso é muito sério. Mas, em contrapartida, foi feito um estudo pela Universidade de Oxford e esse estudo foi publicado em novembro do ano passado, em novembro de 2020. E é interessante que esse estudo veio bem no contexto da pandemia, quando as pessoas elas não podiam ter aquele contato social de forma pessoal e passaram a interagir muito no virtual e usar os games para dar uma incrementada nisso daí. E esse estudo foi feito com usuários de dois jogos bem simples na sua estrutura, que são o Animal Crossing, está aparecendo aqui as cenas aqui para vocês, e um outro jogo bastante conhecido que é Plants vs Zombies ou Plantas vs Zumbis. E é interessante que todos os jogos são bem coloridos, não são jogos violentos e além disso esses jogos não incentivam, não incitam um gasto excessivo em dinheiro, porque você sabe que os jogos às vezes podem ter alguns elementos que são comprados, mas esses jogos na verdade não trazem isso em excesso. E foi notado nas entrevistas que aquelas pessoas que estavam jogando esses dois jogos, que foram jogos que fizeram parte desse estudo, elas relatavam ter uma satisfação maior do que pessoas que não tinham, obviamente, nenhum contato com jogos ou estavam simplesmente procurando outras opções na pandemia. E se mostrou na pandemia como sendo uma opção bastante interessante o jogar, principalmente o que diz respeito ao jogar em rede. Aqui no Brasil, segundo o site TechTudo, que é bastante conhecido aí nessa área de tecnologia, 38% dos brasileiros eles têm o hábito de jogar videogame ou jogos eletrônicos, porque você vai estar jogando seja ali num console, como o Xbox ou como o PlayStation, mas você pode também estar jogando no seu computador, no seu tablet, no seu smartphone e por aí vai. E esse mesmo site, o TechTudo, ele listou alguns benefícios. Eu queria trazer aqui para vocês essa lista de quais são, na minha opinião, na nossa pesquisa que a gente fez aqui, os top 6 benefícios dos jogos eletrônicos. Primeiro, que é bastante interessante, ele estimula o trabalho em equipe. Os jogos eles estimulam o trabalho em equipe. Entenda que aqui eu estou falando, nesse caso específico, dos jogos multiplayer, em que você tem que ter colaboração, em que você tem que aprender a compartilhar os seus recursos, em que você tem que aprender a orientar outras pessoas. Então, isso favorece o trabalho em equipe. Segundo, desenvolve o pensamento estratégico. Isso é interessante. Eu sempre gostei de jogos de estratégia, Eu tive aquela minha fase na adolescência que jogava pra caramba e perdia aula, tudo. Depois o meu relacionamento com os games ele foi amadurecendo. Eu não tenho um console, nunca tive videogame, não tenho jogos também instalados no meu computador, mas eu tenho um ou outro jogo de estratégia no meu celular, no meu tablet, para de vez em quando eu gastar um tempo, dar uma esparecida na cabeça, sabe? E essa questão do pensamento estratégico é muito interessante, porque nesses jogos você lida com recursos e você precisa entender para onde que você vai direcionar esses recursos. Então essa parte do desenvolvimento estratégico ela é bastante interessante e alguns jogos eles são trazidos também de uma forma espacial. Se você está lidando com estratégia de construção, por exemplo, você vai lidar não somente com recursos, mas entender também quais são os melhores locais para investir esses recursos. Terceiro, capacidade de realizar várias tarefas ao mesmo tempo, isso é aumentado e é interessante porque, suponhamos, vou dar um exemplo aqui, você tem um jogo de estratégia que você tem um lugar que é um ferreiro, um lugar que é uma madeireira, um lugar que fabrica ferramentas e esses comércios eles estão interligados entre si porque cada um depende
dos materiais um do outro. E quando você começa a fazer o processo de você precisa entender quanto desse recurso você vai vender, quanto desse recurso vai ser usado para determinada ferramenta. Então você precisa pensar nessas multitarefas. E essa é uma vantagem que as pessoas, ou é uma habilidade que as pessoas que usam os games elas desenvolvem, né? Que é a capacidade de realizar várias tarefas ao mesmo tempo. O quarto, isso aqui diz respeito muito aos jogos de ação, é que os jogos ele aguçam os reflexos. Isso é verdade, se você está jogando um jogo de corrida, um jogo de aventura, você vai ter os reflexos ali mais testados, você precisa ter eles mais aguçados para tomar decisões rápidas e poder se dar bem nas suas fases, nas suas corridas, por aí vai. Quinto, eles combatem doenças como estresse, ansiedade e depressão. Isso é muito importante porque tem a questão das cores, tem a questão da interação, tem a questão da atividade, tem a questão da vitória também ou até da própria competição. É óbvio que isso vem atrelado a outros fatores que a gente sabe, né? Como convivência social, como luz do sol que você precisa tomar, que é a vitamina D, como uma boa alimentação e o bom sono, mas obviamente os jogos numa medida certa, entendam o que eu estou falando aqui, jogados assim, numa quantidade de tempo pré-determinada, pré-estabelecida e controlada, você vai ter esses benefícios. E o último, eles ajudam a aliviar a dor física. Isso aqui eu achei bastante interessante. Na verdade, esse dado ele vem de hospitais universitários nos Estados Unidos, que eles submeteram alguns dos seus pacientes à realidade virtual. Esses óculos que a gente tem, sabe? Esses óculos de realidade virtual, você pode experimentar diversas situações diferentes, como às vezes está descendo uma montanha-russa, ou às vezes você está mergulhando, ou às vezes você está inserido num cenário de um game. E ficou comprovado que aquelas pessoas, elas relataram que a dor dela, a dor física mesmo, ela foi diminuída por causa desse contato aí de uma forma saudável com a tecnologia. Então é isso, gente. São esses aí os top 6 benefícios dos games. E como extra eu queria deixar aqui para vocês algumas indicações daqui do canal no canal Lugar de Homem. Eu queria deixar 4 indicações para vocês de jogos que vocês podem baixar aí. Todos eles são gratuitos, que vocês podem baixar aí no dispositivo de vocês. Primeiro é o SimCity, bastante conhecido, jogo de estratégia. Você se torna prefeito de uma cidade, você vai começar essa cidade do zero. A versão que eu gosto é o SimCity Build, que é bastante interessante, tem várias frentes assim para você trabalhar. Você trabalha com comércio, importação, exportação. É um jogo multiplayer também, vale a pena você testar. Segundo, é um jogo de estratégia também chamado Dominations. Dominations é bem legal, é um jogo no qual a civilização que você escolhe pode ser romana, pode ser uma civilização grega, pode ser uma civilização oriental como chinesa ou sul-coreana. Você vai vendo ou você vai evoluindo junto com aquela civilização e você vai tendo ali suas conquistas. Enfim, é um jogo muito bacana. Eu descobri esse jogo aí no ano passado, no tempo de pandemia, me ajudou também a manter um pouco do equilíbrio mental, porque afinal de contas foi um momento estressante para todo mundo. Vale a pena, eu recomendo. Um outro que eu tenho no meu celular e quando eu pego minha esposa já vem de lado pedindo uma partida, se chama Fishdom. É um jogo muito simples, é um puzzle que de vez em quando tem alguns desafios, você tem que montar alguns aquários. É aquele jogo simples, você vai juntar 3 peças da mesma cor e essas peças vão se desfazendo ali até você cumprir alguns objetivos. Eu acho que vale a pena como um passatempo. Às vezes você está ali numa espera de hospital ou de consultório, enfim, você consegue passar um tempo bacana ali. E o último é um jogo de corrida, é o Asphalt 8. É certo que tem outras versões depois desse Asphalt, mas esse aí acabou se tornando um clássico, é bem bacana, tem uns carros legais, a jogabilidade dele é bem bacana, então eu recomendo esse jogo para vocês. Então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, considere aqui se inscrever no nosso canal, compartilha com seus amigos, deixa o seu like e fica ligado aí para os próximos vídeos que virão aí na frente. Valeu!